Salve, salve, salve. Hoje é dia 17 de outubro e bora para mais uma atualização de Bitcoin. Então, há mais ou menos uma semana atrás, né, a gente teve esse drop absurdo. Em um dia, a gente teve aí uma queda de 16% no Bitcoin, o que levou, assim, grande parte das altcoins a cair. Quase, algumas caíram até tipo 90%, né? Que XRP 56%, Sol 36%. Algumas outras moedas, tipo, não vou nem mostrar meme coin, vou mostrar moeda forte mesmo. Atom já foi top coins, né? Hoje já não é mais. Mas a Atom foi a 1,50 aqui. Isso daqui é no spot. Se a gente ver. Aqui tem uma coisa muito interessante que eu queria falar também. Atom. SDTP. Que aqui é os futuros, né? Então, quando a gente olha os futuros. Até que tá a mesma coisa aqui. No caso, 65%. Agora, uma coisa interessante, tá? Que é interessante sempre estar atento a isso. Perceba que aqui eu estou olhando o gráfico da Coinbase de um dia e aqui a queda veio só até 107. 107 redondinho, não é 107,1, 107 com centavo, não. 107 redondinho, certo? Enquanto aqui na Bybit a gente teve uma queda muito maior, para 102,157. Então, por que acontece isso? Tá? Primeiramente, que a Coinbase ela é uma corretora autorizada nos Estados Unidos, certo? Então, tudo que acontece lá dentro, toda venda de ativo, compra de ativo, entrada de posição, long, short, opções, calls, tudo que for feito dentro da exchange vai ser informado para, vamos chamar assim, a Receita dos Estados Unidos, né? E também vai passar por audições, né? Por auditações dos Estados Unidos. Ou seja, ela é regulamentada, sempre tem pessoas olhando as atividades dela para que seja tudo legal. Então, a Coinbase ela não pode manipular o mercado dentro da Coinbase, ela não pode começar, como que eu posso dizer em português, que em inglês se diria, né, fazer um push price down, né, que é você empurrar o preço para baixo para aumentar a liquidação. Tanto que a gente viu aí 20 bilhões de liquidação, né, no mercado de cripto, maior liquidação da história e assim, muito rápido, durou um dia, certo? Como nós somos traders de futuros, é claro que spot é interessante e tal, mas eu não acompanho muito. O que eu fiz aqui, vou abrir aqui, acho que é a minha posição. Eu peguei uma posição, mas eu inclusive, aqui no canal, eu deixo o link do meu canal no Telegram, certo? Aqui tem todas as atualizações que eu vou fazendo, né? Então aqui a trade que eu comecei a construir de Bitcoin, que é essa trade que eu vou mostrar aqui agora. Eu saí dessa trade, certo? Por que eu peguei essa trade? Vamos lá. Vou dar uma breve explicação aqui. A gente tem o low da Coinbase a 107. Se eu colocar aqui, eu apaguei tudo que eu tinha antes para não ficar muito confuso. Então, Coinbase low aqui a 107 mil, certo? Então aqui a gente tinha o Coinbase low. Você percebe que o Coinbase low ele tá dentro
Ele tá aqui dentro do CC, certo? Então, para mim, isso daqui é era, pelo menos, né, era uma confluência muito forte do preço sair dessa acumulação. Para mim, ele ia fazer isso, certo? E se recuperar usando aqui o bottom desse canal paralelo como suporte, subindo, usar o meio como suporte, depois o topo como suporte puxar para novos all-time highs. Mas não foi o que aconteceu. Para mim, essa vela não conseguir passar daqui é um sinal de muita fraqueza do Bitcoin, que me faz pensar se realmente a gente vai ver novos all-time highs por agora ou se esse foi o nosso último push-up, né? A nossa última subida. Então eu tô fora dessa posição. Vou até apagar aqui. Isso daqui para mim já não tem mais. Não posso ter referência nisso nenhuma, né? Não posso ter referência. Então, agora o que que eu tô olhando aqui, certo? Porque aqui no Bitcoin, mesmo se eu colocar os high time frame levels, né, nossos levels horizontais, a gente está no meio do nada aqui, não tem muito o que encontrar. Quando é assim, pode ver que se a gente tentar colocar qualquer coisa aqui no meio, a gente não vai conseguir achar, porque tem essa wiki muito grande. Quando é assim, eu gosto de ficar analisando o low time frame, né, que é tempo mais baixo, né, de 1 hora para baixo, e eu coloco também a VWAP Session. Essa VWAP Session ela vai mostrar a média de preço dentro dessa sessão. Quando você vai observar a sessão, é melhor você colocar em 30 minutos, tá? Sempre abaixo de 30 minutos, porque acima não fica legal. E se você quiser observar acima, não tem problema, mas aí você precisa vir aqui e alterar de session para week, month, depende do quanto você está olhando. Por exemplo, se você está olhando o ouro, por exemplo, que é um ativo que tem mais de 30 anos, você pode colocar ano aqui tranquilo, ele vai te dar a data disso, né, as informações disso, os dados disso. Já que com o Bitcoin, que não tem tanto histórico, não tem como fazer isso. Então, o ideal mesmo é colocar aqui no session, no máximo no week e observar ele no time frame diário. Mas eu faço session 30 minutos. Como a gente pode perceber aqui, ele está usando a VWAP Session que ele usou como suporte. Aqui ficou bem distante, né? Mas aqui suporte, 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 suporte. E aqui ele começou a usar como resistência. Então, enquanto o Bitcoin não recuperar essa VWAP Session como suporte, fazendo talvez até uma coisa assim, né? Essa acumulação mais para cima, enquanto ele não fizer isso, eu não acho que tem um sinal de força, sabe? Para mim, não segurar 105, que era para ter segurado, para mim, na minha opinião, leva a gente aqui a 95. Então, realmente, a única coisa que eu tô esperando, assim, que pode me dar um insight de trade agora é ele fazer esse reclaim aqui, né? Da VWAP Session. Fora isso, realmente bem complicado aqui a situação do Bitcoin, certo? Eu até tenho aqui o nosso long de 95K. Eu tinha encontrado algumas confluências nessa região aqui. Então, dá uma explicada no que eu achei aqui, certo? Bom, primeiramente, isso aqui é uma Fibonacci Trend-Based Extension, né? Então, assim, eu já expliquei isso, mas vou explicar de novo. Aqui eu vou pegar... Cadê o pincel aqui? Aqui eu vou pegar essa Week High. Opa, sim, errado. Então eu vou pegar essa Week High para cá. Tirei o pincel de novo. Então eu vou pegar, vou fazer, eu quero medir esse impulso, né? Ele veio daqui para baixo para cima. E essa medição desse impulso vai me dar alguns targets, certo? Então aqui eu tenho um target a 108, aqui eu tenho um target a 98
e aqui eu tenho um target a 94. Percebe que esse target aqui, ele não é do Trend Based. O Trend Based ele tá me dando 1,98 e 1,91. Tá bem distante. Mas por que isso é interessante? Porque aqui dentro desse espaço eu tenho muita confluência. Ou seja, eu tenho uma medição de Fibonacci que está me dando um espaço de alvo aqui. Esse espaço de alvo ele está vindo do 100 e 100 não, 98.250 até 94.378, certo? Se ele puxar mais para baixo, eu ainda tenho de 91 e eu tenho um CC aqui dentro, sabe? Para ajudar, se ele der uma escapada, eu tenho ainda essa Fibonacci negativa aqui, que é a mesma que essa aqui de cima, do 1.133. Isso pode me ajudar a segurar aqui, fazer esse movimento e aí sim voltar a subir. Então, a minha próxima esperança de long para Bitcoin é aqui, tá? Só para ficar bem claro, vou esconder algumas coisas aqui para explicar de novo, tá? Pode ter ficado meio confuso essa parte do negativo aqui. Aqui eu já mostrei isso também uma vez, mas eu vou mostrar de novo para ficar bem claro. Então aqui quando eu meço um impulso, vou colocar o normal, certo? Então eu estou medindo esse impulso aqui, tá? O impulso que vem daqui lá para o all-time high, tá? Depois que ele começa a cair, se ele perde essa linha aqui, concorda comigo que fica muito difícil de eu entender o impulso, de eu entender em que parte do impulso nós estamos e se vai existir um bounce, se vai existir um reversal vindo desses pontos de Fibonacci. Quando acontece isso, nós podemos usar o Fibonacci negativo. Não, negativo não, gente. Me desculpa. A expansão, certo? O negativo ele só vai dar números de alvo ali para cima também. Aqui ele vai me dar a mesma coisa que a gente tem no Fibonacci, só que para baixo agora. Então, como eu não consigo medir o impulso de forma padrão com o Fibonacci aqui, eu uso a extensão, a expansão, desculpa, a expansão do Fibonacci. Então, dessa forma eu consigo medir outras áreas do impulso aonde o preço pode ter um reversal, ele pode bater e subir, que é o que a gente estava falando. Então, para mim, o ponto principal onde eu quero tomar esse long vai ser aqui. Por quê? Porque aqui dentro, além disso tudo, tem o CC, que a gente pega esse impulso daqui do 75 lá pro all-time high, ele tá dando aqui dentro também. E aí a gente tem esses alvos aqui. Um alvo muito interessante que tem também é 80k, mas aí não tem como eu abrir um long aqui e ficar segurando ele até aqui. Para mim, 20%, 21% de SL é muito para mim. 21% de stop loss é muito. Você não vai conseguir um RR legal e se você conseguir vai ter que esperar muito tempo para subir. Aqui a gente tem um de 5,58 totalmente possível. Se você for observar aqui ainda, ó, que ele vem, ele dá esse retracement, depois ele vai para novos highs. Nada impede dele fazer o mesmo aqui. Porque se ele vir aqui, até se ele virar 80, concorda comigo que ainda é um higher low? Porque aqui a gente tem um low, aqui a gente teria um higher low, daqui a gente pode ir para novos all-time highs, certo? Que no máximo, para mim, assim, falar que o Bitcoin vai bater mais de 200, mais de 150 mil esse ano é muita loucura. Não estou falando que é impossível, mas eu, particularmente, não vejo isso acontecer, tá? Para Bitcoin, sem mais atualizações, esse seria o que eu estaria esperando. Volto a dizer para acompanhar o canal do Telegram, que é aqui onde eu estou colocando as informações, está tudo em português, bonitinho, não tem dúvida. E é isso. Até a próxima aí e tchau, tchau.